Eu vou trazer agora informações do caso de mais um outro caso de violência, né, que envolve uma criança de 10 anos. Isso aconteceu no Piauí, no sul do estado. A criança é vítima de violência sexual. E vai além disso, ela engravidou do seu estuprador. Um caso absurdo de violência no sul do estado do Piauí. Eu vou trazer informações. Está aqui a Nájila, está ao vivo, Nájila? Aí está ela. Nájila Fernandes está lá na Polícia Civil, Delegacia Geral da Polícia Civil, e vai trazer mais detalhes para nós desse episódio. Isso aconteceu em que cidade, Nájila? Joel, isso aconteceu em Curimatá, interior do estado do Piauí, cerca de 775 quilômetros distante aqui da capital. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de estupro na quinta-feira passada de uma menina de 10 anos de idade. A menina foi encaminhada ao hospital e foi constatada, inclusive, uma gravidez. Mais informações sobre esse caso, quem vai passar para a gente agora é o delegado Marcelo Leal, ele que é delegado titular de gerência do interior, de polícia do interior. Boa tarde, delegado. Boa tarde. A Polícia Civil tomou conhecimento desse fato na semana passada, através do Conselho Tutelar da cidade de Curimatá. O Conselho Tutelar também tomou conhecimento por conta de denúncias anônimas na cidade de Curimatá, na zona rural de Curimatá. E em diligências eles foram até a residência dessa criança e lá constataram que de fato ela está grávida, né, já de cerca de 2 meses, né. A criança, a mãe da criança de início negou que tivesse essa filha, mas a própria criança apareceu na casa e confirmou que tinha um relacionamento amoroso com um outro colega lá, com outra pessoa lá da região, da mesma localidade. Então o Conselho Tutelar, ante a falta de recursos da família, levou a criança até a cidade de Curimatá, onde foram realizados alguns exames, né, dentre eles o exame que constatada a gravidez por meio de exame. O delegado titular da cidade, o delegado Breno, já instaurou o procedimento para apurar, né, já que, em razão da idade, ela é considerada uma pessoa vulnerável. Então, a lei ela não nos dá outra opção que não seja instaurar o procedimento policial, ainda que haja um consentimento da vítima, né, no caso. Porque foi apurado também que há um namoro dessa criança com uma pessoa lá da região, com o autor do fato. Então, mesmo assim, foi instaurado procedimento para apurar esse fato que é um estupro de vulnerável. A polícia tem informações se a família tinha conhecimento desse relacionamento? Assim, é algo que está sendo apurado, mas não tem como não ter conhecimento, né? É uma localidade pequena, uma localidade afastada do centro da capital, da cidade de Curimatá. Então, assim, para a gente é quase certo que a família tinha conhecimento, sim. O que, infelizmente, é muito comum também em alguns lugares do interior, né? Crianças dessa idade se relacionarem, inclusive sexualmente. E, assim, sendo constatado esse consentimento, esse conselho da mãe, né? Porque não verificamos a existência de um pai dessa criança lá. Ela pode, inclusive, responder criminalmente também. Delegado Joelson no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Joelson. Delegado, aproveitar a oportunidade que esse episódio, infelizmente, aconteceu e, como o senhor disse, acontece no interior com uma certa naturalidade que nós não podemos aceitar. Mas aproveitar para esclarecer aqui alguns pontos. Independente de consentimento ou não, nós estamos falando de um estupro? Essa é a primeira pergunta que eu estou fazendo para o senhor, para que a população entenda. Independente da criança ter consentido, é um estupro? Nós estamos falando de um estupro caracterizado? Sim, é um estupro de vulnerável, né? Está lá no artigo 217-A do Código Penal. A vulnerabilidade ela se dá de forma objetiva pela idade, ou seja, pessoas que têm 14 anos de forma incompleta, né, quando elas mantêm relações sexuais, ainda que de forma consentida, elas são consideradas sim vulneráveis, tá certo? E a vulnerabilidade subjetiva, né, quando pessoas têm algum problema de saúde mental ou por alguma razão, ainda que transitória, não possam exprimir a sua vontade. Então, nesse caso, sim, há uma situação de estupro de vulnerável. O Joelson tem mais uma pergunta, delegado. Pronto, a outra pergunta é, se houver a certeza de que ela consentiu, tipo, ela tratava o seu agressor, vou colocar assim,
com uma espécie de namorado. Ela sabia, queria, os pais sabiam. Isso ameniza a punição do acusado da violência sexual? Isso aí já quando dá dosimetria da pena que o juiz vai verificar se ele vai diminuir ou vai amenizar ou não a situação do autor, né, em razão dessa, digamos assim, dessa falta de violência, né? Tá? Não foi algo forçado, né? Porque a nossa ideia geral é que o estupro existe quando é algo forçado, não só. Né? Como eu bem falei, essa modalidade de estupro de vulnerável, ela pode acontecer ainda que com consentimento. Mais uma pergunta, Joelson? Sim, qual é o papel dos pais nisso? Os pais também podem ser apontados como responsáveis, entrarem como acusados também? Eles são vítimas? Como é que a justiça e a polícia geralmente tratam os pais da vítima em um episódio como esse? Joelson, o Código Penal, lá no artigo 29, ele diz o seguinte: todo aquele que concorre para o crime, ele incide nas penas a ele cominadas, né, aquele delito cominadas, na medida da sua culpabilidade. Então, da mesma forma, né, em autoridade policial verificando que a mãe, o pai, enfim, o responsável tem alguma responsabilidade, né, sobre aquilo, ou seja, tomou conhecimento do fato, não tomou nenhuma providência, poderia tomar, ela pode sim responder criminalmente por aquele fato. Delegado, quais são as informações em relação ao estado de saúde da criança que a polícia tem hoje? Por exemplo, existe inclusive um indicativo de aborto? Olha, a lei permite, né? A lei penal ela permite nesses casos de estupro, né? Inclusive no caso de estupro de vulnerável. A informação que nós temos é que ela tem uma saúde tranquila, não passa por nenhum problema nesse sentido, né? E estamos acompanhando agora de forma mais intensa. Ok, delegado, muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. É isso, Joelson, infelizmente a gente tem que dar essa notícia, né? E lamenta também, o próprio delegado acabou de falar que no interior do estado, em cidades menores, é muito comum relacionamento de crianças, 10, 12 anos de idade, às vezes até menos, inclusive mantendo relacionamento sexual, infelizmente. Joelson.